A história de José, o sonhador que se tornou governador. José era um jovem hebreu, filho de Jacó e Raquel, nascido em uma família numerosa composta por 12 irmãos. Desde cedo, ele se destacou como o filho favorito de seu pai, o que gerou grande inveja e ressentimento entre seus irmãos. Jacó demonstrava seu amor especial por José de diversas formas, e a mais marcante foi o presente de uma túnica colorida, um símbolo de honra e preferência. Além disso, José possuía um dom especial, ele tinha sonhos proféticos. Em um deles, viu feixes de trigo no campo, onde o feixe dele permanecia de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Ao compartilhar esses sonhos, seus irmãos ficaram ainda mais irritados, interpretando-os como uma indicação de que José governaria sobre eles um dia. Tomados pelo ciúme, os irmãos decidiram se livrar dele. Certo dia, enquanto José ia ao encontro deles no campo, os irmãos tramaram sua captura. Inicialmente planejaram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, persuadiu-os a lançá-lo em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo depois. Porém, antes que pudesse agir, os outros irmãos venderam José como escravo a mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Para encobrir seu crime, mancharam a túnica colorida de José com sangue de um animal e disseram ao pai que ele havia sido morto por uma fera selvagem. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, José demonstrou inteligência, dedicação e fidelidade a Deus. Logo, Potifar percebeu suas habilidades e o colocou como administrador de sua casa. Tudo prosperava sob os cuidados de José, mas a esposa de Potifar começou a cobiçá-lo. Quando ele recusou seus avanços, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la, e José foi lançado injustamente na prisão. Mesmo na prisão, José manteve sua fé e sua conduta exemplar. Deus lhe concedeu graça, e ele logo foi colocado como responsável pelos demais prisioneiros. Foi nesse período que ele interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Para o copeiro, José revelou que ele seria restaurado ao seu cargo, e para o padeiro, anunciou sua execução. Ambas as interpretações se cumpriram exatamente como ele havia dito. 2 anos depois, o próprio faraó teve sonhos enigmáticos. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas mirradas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar os sonhos, até que o copeiro lembrou-se de José e mencionou sua habilidade ao faraó. Chamado à presença do rei, José explicou que os sonhos significavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou o faraó a nomear um administrador sábio para estocar alimentos durante os anos de fartura, garantindo suprimentos para os anos de escassez. Impressionado, faraó nomeou José como governador do Egito, tornando-o o segundo homem mais poderoso do reino. Os anos de fartura vieram, e José supervisionou o armazenamento de grande quantidade de alimentos. Quando os anos de fome chegaram, a crise atingiu também Canaã, onde sua família vivia. Seus irmãos viajaram ao Egito em busca de mantimentos, sem saber que José era o governador responsável pela distribuição. Ao vê-los, José os reconheceu, mas manteve sua identidade em segredo. Ele testou seus irmãos para ver se haviam mudado, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Após vários encontros e desafios, José, tomado pela emoção, revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas não se preocupem, pois foi Deus quem me enviou adiante para salvar muitas vidas. Seus irmãos ficaram atônitos e temeram sua vingança, mas José os tranquilizou, demonstrando perdão. Ele então trouxe toda a família para viver no Egito, onde foram bem recebidos e estabelecidos na terra de Gósen. A história de José é um poderoso testemunho de perseverança, fidelidade e o propósito divino. Mesmo enfrentando traições, injustiças e desafios, José nunca perdeu sua fé em Deus. No fim, aquilo que parecia tragédia tornou-se a porta para sua exaltação, provando que Deus pode transformar qualquer circunstância para o bem.